Livro do profeta Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 9. Diz assim o texto sagrado: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o macho, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com um lápis esboça uma imagem, alisa com plana, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com uma parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. A palavra do Senhor nos diz a forma completamente louca que o homem tem de ação. Uma estrutura, como nós lemos aqui em vários versículos, dizendo que o artífice, ele monta e forja um ídolo com a força do seu braço. Pega um martelo e esculpe algo que para ele, quando termina de esculpir, a Bíblia diz que ele pede água porque está desfalecendo, está enfraquecido. Outro planta um pinheiro, e a Bíblia diz que o Deus do céu dá chuva e esse pinheiro cresce. E ele então pega metade daquele cipreste, ou daquele carvalho, como diz o texto sagrado, e ele pica, faz lenha, taca fogo e diz: fazer uma comidinha, agora estou bem alimentado, estou bem suprido, e olha, ainda tenho luz, está tudo claro dentro da minha cozinha. Estou muito bem com a metade do carvalho. Mas a outra metade, a Bíblia diz que ele pega no compasso e desenha e faz um Deus, e se prostra, e diz: tu és o meu Deus, livra-me. Nós olhamos para isso, parece que Deus está de brincadeira quando ele coloca isso na Bíblia. Porque isso não é uma coisa tão normal assim. Mas quando nós começamos a ver no dia a dia, nós nos deparamos com a normalidade desses fatos. E aí começamos a perceber que no dia a dia essa normalidade é muito mais normal do que nós pensamos. Nós estamos vendo pessoas que colocam sua vida na mão de deuses que não falam, porque a própria palavra diz que eles são testemunhas de que o ídolo não é nada. Eles estão vendo que aquilo ali não pode fazer nada. Eles estão contemplando que aquele desenho, que aquela escultura não pode ter nenhuma reação. E também não pode trazer nenhum benefício para a pessoa. A palavra diz que eles são testemunha. Mas testemunha diante do quê? Testemunha diante de Deus, quando ele diz: mas o que é isso que tu fez? Eu fiz aí, mas o que ele funciona? Ele tem boca, tem olho, mas não funciona nada. Você compraria um carro
e tem pneu, e tem banco, mas não tem motor. Você compraria? Eu compraria, pastor. Virava os Flintstones, tac, 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 saia correndo pela cidade de Balneário. Bem que na Brasil até ia ser bom. Você contrata 2 para empurrar e não vai ficar tão difícil nessa época do ano. Você vai andar bem em Balneário Camboriú. Na Atlântica também dá para andar. Na Terceira nós já passamos por cima. Ali o negócio é mais violento. Nós precisamos entender, irmãos, que o texto está dizendo que isso é uma loucura. Você já imaginou o cara, fiz um negocião, Yuri, que comprei um carro sem motor. Cara, que graça tem isso? Que benefício tu ganha com isso? Como? Um carro, rapaz. 4 pneus novos, calibradinho. Marcha, câmbio, tudo jóia. Freio, que é uma beleza. E motor? Não, motor ainda não tem. É uma coisa que não tem pé nem cabeça. É uma coisa que não tem nenhuma explicação. Eu gosto muito do exemplo que a W. Tozer dá num dos seus livros, quando ele diz que esta é a forma como nós apresentamos muitas vezes diante de Deus. Deus estabeleceu um padrão no seu reino, e o padrão de Deus são como sementes. E então nós pegamos o trigo, e tomamos as sementes do trigo, e lançamos na terra o trigo, e vamos colher o quê? O trigo que lançamos sobre a terra. A W. Tozer diz que nós às vezes somos como que insensatos. Insensatos numa condição que ele esclarece, dizendo que ele pegou num sermão de Spurgeon. Ele diz que percebeu a clareza disso. É como se nós pegássemos pedras e ficássemos pintando essas pedras como a semente do trigo, e ela ficasse igualzinha. A ponto de nós não conseguirmos diferenciar o que é uma semente de trigo e o que é a pedrinha pintada. E então encheríamos nossa mão e dizíamos, aqui tem trigo. E abriríamos uma cova e lançaríamos aquelas pedras pintadas e ficaríamos esperando o quê? Nascer o trigo. Vai nascer? Por que não vai nascer? Porque ele não é a semente do trigo. O que eu quero trazer como um exemplo para isso é o que a Bíblia está dizendo para nós. Toda essa estrutura do coração do homem, da idolatria ou das condições que ele prepara com a força do seu braço, não possui valor nenhum. A Bíblia diz no versículo 4, todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam o quê? Confundidos. Olha, gente, qual é o tolo, o doido, o varrido, que vai botar pedra e vai ficar esperando nascer trigo? Isso aos nossos olhos é uma loucura, mas é assim que o homem age. É assim que o homem faz as suas coisas e fica esperando diante de Deus receber o trigo. Mas ele não plantou trigo, a semente que ele plantou foi pedra. Ele vai colher pedra, ele não vai colher trigo. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele só vai tirar daquilo, aquilo que o propósito do que foi lançado sobre aquela sementeira vai produzir. É impossível. Deus não vai mudar o seu sistema, a sua lei, a sua ordem, porque nós queremos fazer ao nosso bel prazer, a nossa vontade. E aí nós olhamos aqui e dizemos, mas isso é para o incrédulo, pastor, isso é idolatria, isso é para o doido. Meu amado, mas isso é a isca que o cara dá para o peixe comer, e o peixe engole e vai lá 2 quilômetros, depois o cara puxa e ele vem cansadinho e cai na panela, na frigideira. Nós vamos perceber que na palavra do Senhor vai estar falando que sim, isso é para aquele que segue ídolos, para o incrédulo. Mas nós vamos para Malaquias e nós vamos ver que é a mesma conotação para os crentes. Para o povo que se chamava pelo nome do Deus de Israel. Malaquias capítulo 3, versículo 8.
Malaquias capítulo 3, versículo 8. O termo original no hebraico, o que ele fala que é loucura lá e que para nada serve, é a mesma conotação que ele está usando nesse contexto aqui, só para você ter noção. Tá? As palavras são distintas, mas são sinônimas no sentido da interpretação. O hebraico ele é diferente do grego, não é a mesma palavra específica, ela é mais abrangente. Eu preciso ler uma página toda para trazer o significado de 2 versículos. Mas esse contexto aqui é extremamente digno, porque é idêntico ao que está falando lá em Isaías 44. Malaquias 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Vamos lá, é possível o homem roubar Deus? Mas o homem pensa que ele, bem escondidinho, ele pode fazer o que ele quer e Deus não está vendo. Mas essa atitude que ele está falando aqui, não é uma atitude de incredulidade, daquele que se tornou igual o artífice do que foi feito. Porque a Bíblia diz que ele vai ser confundido. A sua estrutura mental, quando se prostra diante de um ídolo, a Bíblia diz que ele fica cego, ele fica surdo e ele fica sem expressão nenhuma diante de Deus. Porque ele se transforma numa pessoa confundida. Mas aqui, a Bíblia está dizendo que também o povo de Israel, que ia para a igreja, que conhecia o Deus de Israel, que se apresentava a ele, e aí o Senhor diz, roubará o homem a Deus? E aí, todavia, ele diz, né, todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Isso é uma palavra específica para o povo de Israel. Sim, é uma palavra específica, mas há um contexto da intenção da minha mensagem aqui, não é pregar sobre dízimos e ofertas. A minha intenção aqui é pregar o que você tem dentro do seu coração. O que você está trazendo na sua vida, que está trazendo diante de Deus uma aparência que você está enganando Deus, mas no fundo você não consegue enganar Ele. E então você está lá pintando as suas sementes, está trazendo diante de Deus as suas sementes, mas essas sementes não enganam a ninguém. E não há poder nessa natureza que vai fazer pedra virar trigo. É impossível. Então Deus vem e requer para o povo de Israel algo que pertence a eles, a dádiva, os oráculos, as boas ações, o bom comportamento para com os de fora. Os povos não gostavam de ninguém que aparecia como visita, eram olhados de mau jeito, não eram bem vistos. O povo de Israel, quando começou a fazer isso, Deus já deu ordem lá nos 613 normas da lei, segundo o Talmud, que definiu dizendo, olha, não maltratarás mal o estrangeiro quando estiver na tua terra, porque fostes peregrinos no Egito. Eu disse, não é assim não. O povo de Israel tinha todo o formato gracioso de manifestar a forma como Deus se agradava, a forma de ver o que os outros não viam, de ouvir o que os outros não conseguiam escutar e de falar o que os outros nunca poderiam ou teriam o direito de falar. Mas aqui nesse contexto diz que o povo de Israel começou a trazer ao seu coração algo que não era expressão daquilo que a sua vida verdadeiramente manifestava diante de Deus. E aí Deus pergunta para ele, roubará o homem a Deus? É possível alguém passar a perna em Deus e Deus ficar sem saber do que está acontecendo? É possível? Não é. Mas e por que nós pensamos que é possível? Mas não é, pastor. E por que nossas atitudes são como do povo aqui? Ele diz mais, todavia, Deus falando, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele está especificando, mas para que você não fique apenas com os olhos em cima da oferta e pensando que eu quero ir o seu bolso, embora você tenha que se despertar para missões muito mais do que já tem feito, mas nós ficamos falando e um dia você vai entender isso. Quanto mais ligado com Cristo tiver, mais sua obra vai manifestar em você. Mas dentro desse mesmo contexto que aqui, ele está dizendo que ninguém pode se esconder da vontade de Deus. Que ninguém pode fugir dessa vontade. Ele chega nesse contexto porque algo lá em cima já começou a se perder.
Mesmo capítulo 3. Mesmo capítulo 3. O versículo 4. Melhor, versículo 3. Assentar-se-á, capítulo 3, versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor, diz o texto, justas ofertas. Por quê? Porque lá no texto diz que virá alguém que vai aplanar os caminhos, virá alguém como mensageiro do Senhor. Ele está manifestando que só em Cristo as ofertas nossas, a nossa atitude diante de Deus é justa. Meu filho, nada que você faça, ainda que cheio de boas intenções, com a força do seu braço, é agradável diante de Deus. Muito pelo contrário, é a mesma coisa que edificar ídolos, é a mesma coisa que roubar Deus e pensar que está tudo bem. Mesma coisa, não mudou nada. É a mesma coisa. O texto está dizendo que é a mesma coisa. Mas quando entra Jesus, quando é revelado este Cristo, as nossas ofertas, as nossas atitudes passam a ser atitudes e ofertas justas. Opa, o Senhor recebe elas. Que mais? 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, quando Deus diz que o povo estava roubando, o povo já estava torcendo o direito do estrangeiro, já estava violando a viúva e o órfão, já estava defraudando o salário do jornaleiro, já estava virado numa bagunça. Aí nós pensamos que o livro de Malaquias só fala de dinheiro. Não, o dinheiro é a consequência dos nossos atos. Quando nós não temos verdadeiramente uma oferta justa diante de Deus, isso significa que o nosso coração faz muito tempo que não tem a prática da justiça. E nós nos transformamos em fazedores de ídolos. Nós nos transformamos em roubadores de Deus, trazendo para Deus a aparência de um culto, o exercício de um oferecimento, mas o nosso coração verdadeiramente não está nem um pouco preocupado com o que está sendo oferecido a Deus. Nem tão pouco preocupado com o que está sendo entregue no altar do Senhor. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está trazendo para nós com muita clareza. A parte mais próxima do grego que eu possa ver, nós vamos ver em Romanos capítulo 11. Paulo vai dar uma boa definição disso. Romanos capítulo 11. Viu como é possível pregar em Malaquias sem ficar dizendo que você tem que dar o que não pode? Você não deu o seu coração, meu filho. Ainda que você dê todo o seu dinheiro nesse altar, ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, de nada disso te aproveitaria. Você está vendo a diferença do reino de Deus? Se você não conseguiu ainda perceber isso, queridos, nós não vamos precisar da sua oferta, não vamos precisar da sua interação, porque você continua cego, você continua surdo, e a sua boca só fala besteiras. Porque não existe nenhuma graça, nada pode transformar. Romanos capítulo 11, versículo 35 e 36. Diz assim o texto sagrado: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Alguém pode entregar alguma coisa para Deus e possa chegar diante dele e cobrar: olha, eu te dei isso, o senhor vai me pagar ou não vai? Eu gosto de Paulo. Paulo está dizendo: alguém pode fazer isso diante de Deus? O povo de Israel lá roubava, mas também ninguém via, né, cara? E a gente também. A gente faz aquilo que a gente quer. A gente trata as coisas que chegam ao nosso poder do jeito que nós imaginamos que tem que ser. E Deus é que tem que aceitar do nosso jeito. Diz mais o 36.
porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que ele está dizendo para nós é que não existe outra coisa se não for pelo meio e por ele e por tudo que tem em Cristo Jesus. Tudo que nós fizermos vai chegar numa posição de restituição e eu quero ver quem é que vai cobrar. Senhor, mas com a força do meu braço fiz tanta coisa para ti, fiz tantos ideais para ti, o que ele vai dizer? Não sei quem você é, cara, não sei o que você fez. Mateus já diz bem claro isso. Mas Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, falamos outras línguas, em teu nome fizemos um monte de coisa. E ele diz, olha, não sei quem é você, você me desculpe, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E se nós continuarmos no texto de Malaquias, ele diz, vocês estão amaldiçoando. Então quem não dá o dízimo é maldito. Isso aí para pastor da prosperidade é uma faca cheia, né? Ele diz, agora tu vai dar. E o cara arranca até a cueca e vem botar no envelope, porque senão ele vai chegar em casa lascado. Mas a maldição de Malaquias não é porque ele dá o dízimo, é porque o coração dele não é um coração que está ligado com Deus. Porque o coração dele não está onde o coração de Cristo pulsa. Onde a vida de Cristo está presente. Ali o coração dele não está. Porque ele já sacaneou com o órfão e a viúva. Ele já defraudou o jornaleiro. O cara trabalhou o dia inteiro, na hora de pagar ele não pagou. Ele já esculhambou o estrangeiro que veio na sua terra. Defraudou o seu direito. E aí ele já chega diante de Deus enganando. É para ele dar 10 ovelhas de dízimo, ele leva 5. E das 5, 2, uma é cega, outra é manca e a outra está surda. Ele entrega lá e diz, Senhor, está aí. E pronto, fiz a minha parte. E Deus olha lá do céu e diz, tá fora, essa oferta está fora do padrão. Mas eu vou levantar o meu justo. Ele restaurará a casa de Levi. E então as ofertas chegarão para mim, serão ofertas justas. Então as ofertas chegarão diante de mim como uma entrega de coração. E não do que se possui. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ação da maldição se dá pela negação do coração que se endurece. E isso produz em nós uma grande consequência. Gálatas capítulo 6. Versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que ele está dizendo? Irmãos, é a melhor tradução que eu posso pegar comparada lá com Malaquias e com Isaías 44. É a mesma coisa. Ele está dizendo, gente, não fique brincando com Deus. Não fique dizendo que você veio buscar o Senhor quando o seu coração não quer buscar o Senhor. Não brinca com Ele. A palavra brincadeira é eu que estou usando. A palavra no original ela é muito mais séria. Ela diz, com Deus não se zomba. E zombaria vem da raiz de escarnecer. Mas pastor, eu nunca falei nada de mal contra Deus. Eu tenho medo, eu tenho respeito com as coisas de... minha filha, mas o coração, quando não está envolvido com as coisas de Deus, a palavra de Deus está dizendo que é para nós não ficarmos enganados com nós mesmos. Que é para nós não nos enganar, porque de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. De Deus não se brinca. Amados, se nós tivéssemos verdadeiramente um coração de adoração ao Senhor, nós entraríamos nessa igreja de joelhos no chão, sabedores que aqui era a reunião dos santos de Deus. A nossa vida e o nosso trabalho, elas seriam secularizadas.
Elas não teriam nenhuma influência na nossa vida, porque saberíamos que todos os dias buscaríamos a face do nosso Deus, com grande reverência e temor, porque de Deus não se zomba, não se brinca, porque o nosso Deus, diz o livro de Hebreus, é fogo consumidor. Deus é sério. E por que uma mensagem tão séria como essa? Porque não há mais seriedade no culto, não há mais seriedade na busca de Deus, não há mais convívio. Não há mais entrega e identificação com o Senhor da glória. Está se perdendo esse culto, essa adoração, esse mover do céu. E então, vem a palavra do Senhor e diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que Deus está dizendo aqui, pela boca do apóstolo, o Espírito Santo revelando a boca do apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, mas está dizendo, você vai colher o que você plantou. Jogou pedra querendo que dê trigo, vai colher a pedra no mesmo lugar que você jogou. Mesmo contexto de Malaquias, mesmo contexto de Isaías 44. O que ele diz mais? Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O cara semelha na carne, na força do braço e quer agradar a Deus. É possível? Então, meu filho, planta coco e fica esperando nascer uma jaca. É possível? Não é. Então ele está dizendo na palavra do Senhor, que o que semeia para a sua própria carne, para o seu próprio deleite, para a sua própria vontade, para as suas próprias concupiscências, para o seu próprio esforço, para a sua própria religião, para a sua própria fé presumível pela sua mente, conhecimento da palavra, ele vai colher o quê? Corrupção. Uma hora ele encontra o mais inteligente que ele. Uma hora ele encontra um pregador melhor que ele. Uma hora ele encontra um músico melhor que ele. Uma hora ele encontra um homem mais espiritual que ele. E tudo que ele construiu na força do braço, ruiu. Mas quando se faz, como diz o texto, no espírito, muda o que se colhe. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Fruto do que é isso, pastor? Ele vai dizer no versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Não canse de cuidar da viúva, do órfão. Gente, só mudou o negócio, mas está falando a mesma coisa. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, o que diz a Bíblia? Ceifaremos, se não desfalecermos. Eu gosto disso aqui. Lembra do texto de Isaías 44, quando está dizendo que o cara prepara uma coisa na força do braço, e ele vai lá e funde, bate com o martelo, e ele pede água e está desfalecendo. Ele está fogo. Então Paulo está dizendo que é possível sim, nós fazermos um monte de coisa para Deus e desfalecermos. Isso quer dizer que não é do espírito, é da carne. Isso vai dar corrupção. É tão bom a gente deitar o pau nos outros que faz os ídolos e é tolo, né? Nós estamos tão cheios de presunção, de sabedoria, de dizer, como é que alguém pode se prostrar diante de uma imagem de ferro, de pau, de gesso? Isso é loucura. Mas nós temos cada ídolos tão bem guardados no nosso coração. E Paulo está dizendo aqui. Olhe, meu querido, cuidado com o que você está colhendo, se não desfalecermos. 10. Por isso, enquanto tivermos, diz o texto, oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da... Quem é esses da família da fé? Os irmãos da onde? Irmão menonita. Que irmãos são esses? A igreja. A igreja, diz o texto sagrado, quando nós estamos ligados a Cristo, a igreja toma uma sintonia conosco de primazia. É a igreja que assume a primazia. É loucura, irmãos? É loucura. Mas a Bíblia diz que a igreja toma a primazia para que as nossas atitudes correspondam à igreja com atitudes de oportunidade e fazer o bem com tudo isso. E Paulo termina essa carta, e eu quero terminar junto com ele, para que você possa ver que Paulo tinha uma grande preocupação no seu coração, é de que
a igreja em Gálatas não ficasse contemplando a forma, mas sim o poder que Paulo agiu no meio deles. E ele encerra essa carta dizendo que poder que foi esse. Versículo 11. Vede com grandes letras, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se, aonde? Na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, a serem religiosos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sabe que bonito, né? Não quer sofrer, não quer ser perseguido por causa de Cristo. A Bíblia diz que isto é ostentar o quê? Olha lá, ostentar-se na carne. Gente, tem muita coisa que nós estamos fazendo que não é do Espírito. 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa... Tem muita gente que convida a gente para vir para a igreja para se ostentar em cima do outro que veio. Muita gente que diz que é crente para que o outro veja que ele é uma boa pessoa e diz, puxa, mas você é tão crente. Paulo, quando está trazendo isso aqui, ele diz que ele levou um evangelho de sofrimento, de dores. E os irmãos de Gálatas aceitaram este evangelho com muito coração e muito aberto. Mas o que aconteceu logo depois? Chegou a turma dos judeus e disse para eles, vocês precisam circuncidar, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam isso. E eles, então tá, largaram a graça do evangelho da salvação e aceitaram um monte de normas e regulamentos que Paulo determina que, ainda que vocês sejam circuncidados, como diz a lei, os que se são circuncidados não podem guardar a lei, é impossível. Ele sabia que não tinha como, quem vai guardar a lei? E ele diz, tudo que é feito a partir da religiosidade é ostentação da carne. Versículo 14, Paulo se referindo a si próprio. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a incircuncisão é coisa alguma. Olha lá, o que é o ídolo? Para nada serve. A circuncisão é coisa alguma. Nem a incircuncisão. Eu não sou circunciso. Também não tem valor nenhum. Eu gosto de Paulo que ele botou nós no valor do cepo de pau lá atrás. Do carvalho que foi feito. Não tem valor nenhum nós. Mas o que tem valor? O ser nova criatura. Isso tem valor. Isso é ser do Espírito. Isso é produzir vida eterna. Mas o ser nova criatura. 16, e aí ele frisa, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Oh, glória! Isso é verdadeiramente um apóstolo, porque tem autoridade. Deita por rede, bota a coisa na linha e todo mundo baixa as orelhas. Porque é extraordinário o que aquele homem está dizendo. Ele está dizendo, irmãos, eu não semeei entre vós uma palavra que fosse na força do meu braço, porque vocês viram a minha fraqueza. Mas eu, quando cheguei entre vós, preguei o evangelho de Cristo Jesus na minha fraqueza, e Cristo se revelou como Salvador de todos vocês. Vós fostes salvos pela lei ou pela graça? Então agora, por que decaíste da graça? Eu lembro como se fosse hoje. Que dia abençoado aquele que ouviu o evangelho da cruz. Quando corri para frente da igreja, entregando minha vida para Jesus, e parecia que ele estava surdo, que ele não me pegou naquele dia. Ele não quis saber de mim. E eu fui para casa desesperadamente angustiado e agoniado, dizendo, Senhor, eu estou lascado. E quando deitei na minha cama, uma coisa sobrenatural me arrancou. E eu lembro que eu estava logo, algum momento depois, de joelhos. E algo extraordinário aconteceu dentro do meu coração. Eu nasci de novo. O que tinha antes não tinha mais valor nenhum. E eu ganhava todas as competições de versículo decorado na igreja, que tinha uma boa cabeça para decorar, e eu ganhava tudo. E aquilo que antes eu ganhava para ter medalha, para ser um dos melhores adolescentes da igreja, agora foi transformado na vida de Cristo. E agora aquelas palavras que antes eu citava como um dicionário, uma verborreia, agora eu poderia dizer da minha alma, e a palavra do Senhor
transformou a minha vida e passou a ter sentido, porque eu era cego e agora estava vendo, eu era surdo e estava escutando, e agora minha boca que propalava maldições, agora ela serviu para abençoar. Graça e paz sobre todos aqueles que conhecem essa verdade e andam nela. E então o que aconteceu? Riquíssimo como era, não tinha nenhum tostão furado, e naquele mês seguinte nós começamos na igreja lá do Urubici a campanha de missões, e nós trabalhamos e tudo. Meu pai então pegou, e graças a Deus que ele fez isso naquele dia. Ele pegou, se não me engano, mais ou menos uns R$10, e ele separou e botou no envelopezinho para cada filho. Irmãos, eu tive o privilégio naquele dia de tomar uma oferta na mão, e verdadeiramente a oferta da minha mão ser a expressão do meu coração. Irmãos, todo ano, na oferta especial, meu pai separava uma oferta e todos os filhos traziam ao altar. Eu tinha feito isso por 13, 14 anos. Era o primeiro, eu tinha que ser o primeiro a botar no gasoduto. Ficava ali na frente. A hora que eu levantava para cantar, eu botava ali. Mas eu tinha agora sido uma nova criatura. Eu tomei aquele envelope na minha mão, e o dinheiro eu não tinha trabalhado. Era meu pai. E era a oferta que ele dava para me ensinar. Mas algo extraordinário aconteceu quando eu tomei aquela oferta na minha mão. Eu digo: Senhor, essa oferta eu não sou digno de entregar, porque não é esforço meu. Então, alguma coisa dentro de mim disse: esta oferta é justa. Porque ela é como eu. Tu também não fez nada para me merecer, mas ela foi de graça para ti. Assim, tu também não tem nada para ofertar. Mas o que tu tens é o que teu pai te deu e não é tua. É verdadeiramente isso. E até hoje eu lembro daquele dia tão especial, quando entreguei diante do Senhor a oferta que primeiro passou pelo meu coração. Quando assumi a igreja do Campeche, chegou o tesoureiro da igreja e disse: pastor, eu vou descontar o dízimo do senhor do pagamento. Eu digo: que é isso, papai? É compulsório agora? Ele: não, que pastores anteriores aqui não dão dízimo, então nós já retemos na fonte. Eu disse para ele assim: não, senhor, vai cair no braço já, nós dois. Ele arregou o olho e disse para mim: por quê, pastor? Eu disse: ninguém vai tirar o privilégio que eu tenho no meu coração de trazer a minha oferta diante do meu Deus. Ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar. Agora vão cantar um hino e vão tirar uma oferta, porque hoje eles dão. Não é nesse sentido, meu filho. Não tem nenhum sentido a oferta se o coração não for verdadeiramente um coração que entenda. Por isso Jesus, quando estava na beira do gasofilácio, vendo o que trazia, a palavra diz que levantou-se uma viúva pobre. E o termo original diz miserável. E ela se levanta com suas moedinhas e coloca. E quando aquilo bate no gasofilácio, Jesus chama os discípulos e diz: acabou de cair a maior oferta. Entrou um monte de soma. E Jesus não fala nada. E foram colocando. Mas quando caiu as moedinhas da viúva, o céu se mexeu. Aconteceu uma oferta lá. Jesus diz: caiu a maior oferta. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, o senhor está vendo coisas, mestre. Essa viúva deu uma ninharia. Jesus olha para os discípulos e diz para eles: esta foi a maior oferta, porque ela deu o seu bios. Bios no grego é vida. Ela trouxe ao altar a sua vida e depositou junto com o que ela tinha. Ela tinha uma ligação do seu coração. Quando ela colocou, ela disse: é por Deus que eu sirvo. Deus lá do céu disse: entrou. Essa aí foi para a conta do céu. Eita, viuvinha abençoada. E a Bíblia diz que aquela viúva era miserável. Mas o testemunho de Jesus garante para mim, e eu posso pregar isso com toda a autoridade do Espírito. Aquela noite fria, não faltou coberta para aquela viúva. A mesa que ela tinha, o único sustento. Eu duvido que ela passou fome naquele dia. Porque quando o coração dela é de Deus, as coisas de Deus também são delas. E são de todos aqueles que se chegam até Ele. Amado, a ênfase não é o dinheiro, é a vida de Cristo. A ênfase é para o entendimento. Mas não seja tolo de não escutar e de não ver. A ênfase é para a glória de Cristo. Que possamos tomar sobre nossas vidas o que Paulo prega
no capítulo 6, versículo 14 de Gálatas, quando diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? A minha glória é estar na cruz e sofrer as consequências da cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo morreu para mim, e eu para o mundo. Eles me veem como um defunto, como um moribundo, como um morto. Para encerrar, vamos pegar o melhor exemplo de todos. João capítulo 4, versículo 31 em diante. Jesus, depois de falar com a samaritana, os discípulos se chegam até ele e ele fala com seus discípulos. Nós vamos ver o fruto do Espírito na vida de Jesus. João 4:31. Nesse intervalo, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come, porque eles tinham ido buscar comida na cidade. Enquanto Jesus ficou aonde? Sentadinho no poço de Jacó. 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E eles não conheciam mesmo, porque não tinham nascido de novo. 33. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? O que eles estavam preocupados? Com a comida da fome, da necessidade, daquele que desfalece. Essa comida é da carne, e ela não vai produzir coisas ou vida eterna. Versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse não desfalece. Esse não passa por nenhuma agrura. Não a da cruz, mas a da alma. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Pastor Marcelo, isso é para nós. Nós estamos semeando coisas que daqui 100 anos, se Jesus não voltar, ainda vai estar produzindo. Porque não pode ser coisa de homem, ela tem que ser de Deus. E se é de Deus, ela vai produzir. E vai produzir eternidade. Qual o fruto disso? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido. Abri os ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós estamos vendo. Nós estamos escutando. Quem eram estes? Os samaritanos. Aqueles que os judeus não queriam que ouvisse e não queriam que ouvisse. Mas para eles chegou a palavra da graça. O que você tem para apresentar neste culto ao Senhor? O que você tem para oferecer ao Deus que ofereceu tantas coisas para você? A cruz é o único meio que nos identifica com o reino de Deus, o céu e sua obra. É só pela cruz que nós podemos transformar as nossas atitudes, para que elas não sejam carnais nem religiosas, para que elas sejam atitudes espirituais, assim como Cristo. Dizendo que a sua comida, o que faz ele não desfalecer com a comida que ele estava esperando para o seu físico, mas uma comida muito melhor. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É se alegrar, é ter contentamento, é estar verdadeiramente digno na presença de Deus com as coisas dele, que isso tem valor no céu. Isso tem vida eterna, isso tem valor para nós. Que o Senhor guarde
com poder, graça e misericórdia, a sua santa palavra nos nossos corações. Que nós possamos verdadeiramente olhar para as nossas vidas e começar um 2014 trazendo diante do Senhor em todo culto, não o desarme da nossa vida, mas a graça daquilo que verdadeiramente temos em Cristo para oferecer ao Pai. Então nossas ofertas serão justas. Nós apresentaremos para Ele aquilo que agrada ao coração dEle.